página 124 do material didático, o item 87, Jacob Rutter. Bom, acabamos de ver um anabatista da Itália, um anabatista da Inglaterra, pelos textos que nós vimos, William Tyndale, ele era um anabatista, acabou morto por conta disso. Agora vamos ver um anabatista da Áustria. Lembre-se que a Áustria, ela era um dos grandes esconderijos, ela fazia parte, melhor dizendo, do maior esconderijo da Igreja de Jesus na Europa, que eram aqueles vales que pegavam Itália, França, Suíça e Áustria. E exatamente é lá da Áustria que vai sair esse personagem que nós vamos estudar agora, Jacob Rutter. Ele não é um protestante que se converte ao cristianismo, não é um católico que se converte ao cristianismo, não. Ele era um anabatista que vivia, né, dessas igrejas valdenses que viviam nos vales, no caso aqui da Áustria, né? Bom, o ano também é 1536, ou seja, no mesmo ano que William Tyndale foi morto na Inglaterra. Eu comento, Rutter foi um pastor anabatista na cidade de Tirol, na atual Áustria, durante o governo dos Augsburgos. Os Augsburgos foi uma família que praticamente dominou a Europa e o Sacro Império Romano Germânico nesse período. Era a família que governava o Sacro Império Romano Germânico. Então eles colocavam irmãos, por exemplo, o Carlos V era o filho mais velho, ele era o imperador. Mas o irmão dele, né, por exemplo, Fernando I, ele já é colocado para governar uma parte do império, tá bom? Porque eles iam fazendo casamento entre famílias para poder exatamente aumentar o reino deles, era a política dos Augsburgos. Nesse período encontraremos muitos católicos e protestantes se convertendo ao anabatismo, mas Jacob Rutter era um anabatista raiz, herdeiro da mensagem verdadeira dos apóstolos. Em 1527, Fernando I, da Áustria, declarou que doutrinas sedutoras e seitas heréticas não seriam toleradas. Diante das ameaças, muitos anabatistas fugiram em 1529 para a região da Morávia. Eu falei para vocês que a região da Morávia era assim o segundo refúgio. A região da Morávia, ela praticamente fazia fronteira com a Áustria. Tá bom? Fazia fronteira com a Áustria. Alguns anabatistas foram capturados e torturados, mas não delataram Rutter, que conseguiu fugir. Rutter chegou a Morávia em 1533, quando a perseguição na cidade de Tirol estava no seu auge. Muitos anabatistas de cidades e regiões próximas fugiram para a Morávia. Ou seja, o refúgio número 1, que eram os vales, eles já não estavam mais tão seguros. Não? O segundo refúgio era a Morávia. O primeiro refúgio, os vales, eles eram muito extensos. Eu falei para vocês que aqueles vales pegavam 4 países, eram mais de 500 quilômetros de vales. A Morávia ficava a cerca de 200 quilômetros do Tirol, para onde ele fugiu, né? Rutter se tornou líder de uma grande igreja anabatista na Morávia, assumindo o lugar do pastor anabatista Jacob Wiedemann, que também era um anabatista raiz, ou seja, não se converteu do catolicismo ou protestantismo. Essa igreja ficou conhecida na história como Rutteritas, e não deve ser confundido com os russitas, pois estes eram católicos. Os russitas foram católicos que rejeitaram o batismo de recém-nascido, mas continuaram católicos, inclusive fazendo guerras, né? Defendendo a teoria da guerra justa, tá bom? Esses rutteritas, eles são conhecidos até hoje, porque teve alguns que viviam no campo e eles nunca quiseram se aproximar da cidade. Então, até hoje,
Teve alguns que fugiram para os Estados Unidos, se isolaram, e se falar até de casar alguém daquela comunidade com alguém de fora, eles nem aceitam, né? Eles querem viver isolados do mundo até hoje. As doutrinas mais enfatizadas por Ruther eram o partilhamento de bens, o batismo de adultos e a não violência. Então eles viviam realmente em comunidades. Eles viviam em comunidades, significando tendo tudo em comum. Plantavam e trocavam com os irmãos. As igrejas se sustentavam todos plantando e colhendo. Tá bom? Em 1535, na Dieta de Langtag, dieta é uma reunião, né, normalmente imperial, começou a perseguição aos anabatistas na Morávia. A fuga dos anabatistas da Morávia resulta nas igrejas pentecostais da Suécia, chamadas Schalter e Lazare, que por sua vez gerarão a Assembleia de Deus. Tá bom? Então esse ponto é um ponto importante da história para a Igreja Assembleia de Deus, né? Igrejas suecas. Todas essas igrejas que eram chamadas de anabatistas, tá bom? E que vão ser chamados de batistas também na história da Suécia, eles são chamados normalmente nos livros de batistas. Ruther fugiu e retornou à Áustria, ou seja, ele tinha fugido para a Morávia, mas começou a perseguição da Morávia. Nós veremos documentos que vão falar exatamente de cristãos indo para a Suécia. Tá bom? Então ele retornou à Áustria, cidade de Tirol, onde acabou preso e sofreu muitas torturas para que negasse a fé anabatista e aceitasse a fé católica do Sacro Império Romano Germânico. Ruther não negou a fé e no dia 25 de fevereiro de 1536 foi queimado na fogueira juntamente com sua esposa e mais 360 anabatistas. Para você ver que não eram igrejas pequenas. Esses foram os cristãos capturados, porque muitos cristãos, nós veremos, fugiram para outros países quando começou essa perseguição na Áustria. E fugiam para regiões da Europa que tivesse mais espaço para viver plantando, né, e colhendo e se sustentando. É assim que os cristãos viviam. Né? Perseguições como esta era comum desde que a Igreja Católica foi organizada. Se acentuou próximo do ano 1200 com a implantação da Inquisição e continuou acontecendo em toda a Europa até os anos 1800. Na Suécia, por exemplo, é onde a Assembleia de Deus nasce, a perseguição só acaba em 1858. Em documentos da perseguição na Suécia. E lá era a igreja luterana. Era a igreja luterana que dirigia a perseguição. As igrejas as igrejas que vão gerar a Assembleia de Deus na Suécia, elas não tinham autorização para funcionar. Tá bom? O comentário prossegue. Este é um dos poucos casos que conseguimos alguma informação, pois nos dias de Ruther a Inquisição era dupla, da Igreja Católica e dos protestantes. E, em alguns casos, os exércitos católico e protestante se uniam para perseguir os anabatistas. Os príncipes do Sacro Império Romano Germânico recebiam intimações dos papas para que ajudassem na perseguição aos, botei entre aspas, né, hereges. Os reis e príncipes eram ameaçados de terem a sua alma retida no purgatório se não ajudassem na perseguição e morte. Olha, esse período aqui que nós estamos estudando, lembre-se, eram mais de 300 anos já, em 1215, que realmente houve aquele fortalecimento da Inquisição, né? Já eram mais de 300 anos, irmãos, de perseguição por toda a Europa, e esses cristãos continuavam
crescendo, como nós acabamos de ver testemunho, né, até de Erasmo de Roterdã. A enciclopédia menonita descreve a perseguição na Morávia. Os filipitas, nomeados em homenagem a Philipp Plenner ou Blaumerck em Wittenberg, esse grupo deixou a Morávia já em 1535, durante os primeiros dias amargos da perseguição. Ou seja, dois locais que eram assim abrigos dos cristãos, refúgio, né? Que era a Áustria e a Morávia, agora estão sob uma perseguição tremenda.